Olá, aluno, aluna da disciplina de prototipagem, SEG 332. Hoje a nossa videoaula vai falar sobre o que é prototipagem, uma abordagem sobre esse assunto e alguns procedimentos sobre tecnologias. O que é prototipagem? Prototipagem é a representação física, digital e virtual de como seria um produto ou serviço durante o seu desenvolvimento. Permite explorar, avaliar, corrigir e otimizar uma ideia de projeto ou negócio. Protótipos podem ser de baixa, média e alta complexidade na sua constituição e finalidade desejada. Podem ser de papéis, madeira, plástico, metal, argila ou esses materiais combinados, construídos em oficinas convencionais ou Fab Lab, empregando diferentes tecnologias digitais. Sobre as oficinas convencionais e os procedimentos convencionais, nós vamos ainda elaborar uma videoaula sobre isso. Hoje vamos enfatizar mais as tecnologias digitais. O que é um Fab Lab? Um Fab Lab é uma pequena oficina, nem sempre pequena, oferecendo fabricação digital, geralmente equipado com um conjunto de ferramentas flexíveis, controladas por computador, que cobrem diversas escalas e materiais diferentes, com o objetivo de fazer quase tudo. O que significa esse quase tudo? Dependendo da estrutura e dos equipamentos existentes desse Fab Lab, é que caracteriza o que é que ele pode realmente produzir. Os protótipos digitais permitem alta precisão, rapidez, integração entre as fases de projeto, além de serem muitas vezes o próprio produto para aplicação direta. As tecnologias digitais para a produção de protótipos ou produtos. Nós temos os sistemas de corte a laser, sistemas de corte a fresa, as máquinas denominadas routers, os sistemas de dobra manual ou CNC para chapas metálicas, a sigla CNC é Controle Numérico Computadorizado, sistemas de usinagem, torneamento, fresamento, por exemplo, impressoras 3D e suas diversas tecnologias, recursos, precisão e produtividade, escaneamento 3D, digitalização óptica, presentes já em muitos Fab Lab. E sobre as tecnologias de impressão 3D, apresentaremos suas características, diferenças e aplicações mais adiante, em forma de videoaula ou quando retornarmos ao regime presencial. Sistemas de corte a laser. A máquina de corte a laser é um equipamento que utiliza alta tecnologia. As espessuras das chapas metálicas que podem ser trabalhadas dependem basicamente do tipo de material e da potência do laser a ser empregado. A foto abaixo fica claro o tamanho e a robustez desses equipamentos. A grande mesa onde será apoiada as chapas para corte. Confere uma elevada precisão e alta velocidade de corte, principalmente em espessuras finas. Aqui temos um outro equipamento de corte a laser, e esse processo não necessita do desenvolvimento de matrizes e moldes, e além disso é rápido e eficaz. A peça é fabricada por conta do arquivo digital que contém as informações que essa máquina lê e começa a realizar o corte naquela chapa com a espessura já escolhida e posicionada. A potência do laser pode variar de 500 a 4.000 watts para chapas metálicas com espessuras entre 1 e 8 milímetros. Existem também aquelas máquinas de menor potência e que se restringe a cortar materiais
menos duros, e espessuras menores e tamanhos também menores. Potência que pode variar entre 90, 100, 110, 130 watts. Aqui nós temos um exemplo de uma peça cortada a laser, um desenho complexo, e posteriormente a sua dobra em dobradeiras CNC. Vamos ao vídeo. O padrão de chapas finas MSG. Aqui nós temos uma tabela que mostra que o sistema MSG, a espessura é definida por um número e não por milímetro. Algumas metalúrgicas ou usa o MSG ou usa a nomenclatura comum milímetro. Mas tomando como exemplo aqui, por exemplo, uma chapa de 1 milímetro, aqui é um pouquinho maior, né? A chapa no sistema MSG seria a chapa 19. Ok? Então essa tabela também permite essa conversão para polegadas e ela apresenta também o peso por metro quadrado. Equipamento de corte halter ou fresa. São máquinas onde o corte é realizado por fresas que giram em alta rotação, muito utilizadas para cortar tipos de chapas em madeira e plástico. A imagem fica clara a forma como essas máquinas operam, né? A fresa, que é a ferramenta responsável pelo corte, possui diversos tamanhos, perfis e formatos. Dobradeiras para metal, dobra retilínea. São máquinas também robustas, né, de alto porte, em que a dobra é realizada na chapa metálica no sentido longitudinal ou transversal. Pode também ser inclinado, mas você nunca vai ter uma dobra em forma de curva, tá? Por isso essa denominação dobra retilínea. É uma dobra reta, de linha reta. Máquinas de alto porte com sistemas mecânico ou hidráulico que impulsionam matrizes entre si. E essas matrizes possuem desenhos e seções, dobrando em etapas sucessivas a chapa metálica colocada entre elas. Vamos ao vídeo. Cada passo da execução, como ela é CNC, ela vai dar a pressão na sequência de regulagem que foi colocado nela. Por isso que é comando numérico computadorizado, CNC. Ela já sabe, ó, qual é a pressão para dobra de 90 e 45 graus. Notem que os operadores sabem exatamente a hora de virar a peça e qual é a posição que deve ir na peça conforme o programa que foi colocado na dobradeira CNC.
Olha que bonito que fica cada peça. Isso vai ser utilizado na lateral de uma carretinha. Esse é o projeto que o cliente pediu. E para quem tem dúvida sobre segurança, que é primordial a segurança dos operadores, essas máquinas dobradeiras CNC têm esse sistema laser. Dos dois lados, nós temos então essa parte de laser da segurança, que ela lê se o operador não está com a mão de baixo. Olha lá o laser de um lado para o outro, ó, aqui no canto, exatamente para a máquina não correr nenhum risco de pegar a mão de um operador. E vejam a qualidade da dobra. Esse é o processo. Pega-se a chapa lisa, coloca na máquina. Após conferir as medidas, então começa o processo de corte. Processos de usinagem. A usinagem compreende processo de desgaste mecânico, ou seja, corte, que visa dar forma a uma peça, seja ela metálica ou não. Consiste numa série de processos que cortam e removem material, também conhecidos como processos subtrativos. Quando você pega uma furadeira e fura um pedaço de metal ou de madeira, você está removendo material, você está retirando material, você está subtraindo material. Por isso o nome processos subtrativos. Nós temos alguns processos de usinagem, como torneamento, furação, fresamento, retífica e outros. O processo mais utilizado é o torneamento, juntamente com a sua variedade de operações para obtenção de peças empregadas em diversos setores. A imagem aqui mostra uma peça sendo usinada, né? A rosca na extremidade, o cônico e depois dois cilindros de diâmetros diferentes. A peça gira em torno de um eixo imaginário e a ferramenta avança sobre a peça, cortando o perfil desejado. Vamos ao vídeo. Aqui nós temos uma tabela que mostra claramente algumas operações básicas de torneamento. O que está em cinza é a peça, que gira a uma determinada velocidade e sobre ela uma ferramenta de corte desenvolve um movimento retilíneo, longitudinal e transversal e vai cortando a peça. Então essas operações podem ser uma operação cilíndrica, cônica, radial, ou um perfilamento, ou um corte curvilíneo. Impressoras 3D. A impressão 3D consiste em várias tecnologias inovadoras que permitem criar um objeto físico a partir de um modelo digital, gerado num software 3D, conhecidas também como tecnologias aditivas, ou seja, essas tecnologias, na construção do protótipo, ela adiciona material, né? Ela deposita material, por isso tecnologias aditivas. Na foto abaixo aparecem algumas peças impressas na tecnologia FDM, deposição de material fundido a partir de um filamento polimérico. As impressoras FDM Autodesk predominam atualmente, né? São as que mais se popularizaram, principalmente aqueles equipamentos configurados como desktop, com ótimo custo-benefício. Embora elas tenham um preço entre 4.000 e 12, 13, 14 mil reais,
A gente menciona aqui ótimo custo-benefício porque esse tipo de tecnologia existentes nas indústrias automotiva e aeronáutica são máquinas de grande porte, trabalham com diversos materiais, muito mais precisão e velocidade. Só que essas máquinas custam um valor superior às vezes a R$200 mil. Então é por isso que eu menciono aqui como ótimo custo-benefício nessa faixa de 4 a 15 mil reais. De qualquer forma, abordaremos esse tema com mais detalhes durante o semestre, ou com videoaulas, ou quando retornarmos presencialmente. Essa tecnologia é um dos pilares da indústria 4.0 e apresenta vários benefícios. Dentre eles, nós podemos citar a possibilidade de inovação, modelos rápidos, se comparado ao sistema convencional de oficina para a produção de protótipos e modelos, uma avaliação importante do projeto em desenvolvimento, customização, a possibilidade de você produzir peças diferentes, se comparado à seriação industrial, e principalmente a inserção no empreendedorismo, né? Os negócios se tornam mais rápidos por conta desses protótipos também rápidos e avaliação mais completa daqueles profissionais envolvidos com o projeto. Escaneamento 3D e digitalização ótica. A digitalização ótica é uma tecnologia recente que tem por finalidade capturar a superfície de um objeto físico, convertendo-a numa nuvem triangular de pontos para o ambiente digital, através de um feixe de luz especial. Na foto abaixo aparece o equipamento projetando esse feixe de luz sobre o objeto físico que será escaneado. Ele está sobre uma mesa rotativa e a captura, como se fosse um processo fotográfico, vai sendo realizado etapa por etapa e ele vai girando para que essa captura ocorra por todo o objeto. Então, no software específico, chega um determinado momento que o objeto é todo capturado, essa nuvem de pontos é formada, né? Então, uma vez capturada a superfície do objeto, é possível realizar uma série de procedimentos de metrologia, ou seja, de medição, de inspeção, além de editar e alterar a forma do objeto, pelo uso de softwares específicos. Então, a nuvem de pontos capturada de um objeto físico, ela permite em alguns softwares que essa forma possa ser alterada, modificada. Então, nesse processo de conversão do modelo físico para o digital, surgiu o termo engenharia reversa, que consiste aqui essa imagem. O software específico do equipamento de digitalização, ele consegue pegar o arquivo CAD, que tem uma precisão absoluta, e sobrepor com o arquivo também digital obtido pelo escaneamento, pela digitalização. Então, esses dois arquivos, eles recebem uma correspondência geométrica entre formas, para a realização da inspeção dos desvios dos erros ocorridos, né? Toda máquina, ao produzir um objeto, uma peça, ele apresenta erros de construção. É um hardware. E esse erro de construção pode ser para maior e para menor. Então, a digitalização ótica permitiu que você pegue um arquivo original CAD, com dimensionamento quase absoluto, e compara esse arquivo CAD com o arquivo digital. Eles são sobrepostos e o software posteriormente gera esses gráficos, onde o verde significa que não houve diferença do modelo físico, as dimensões do modelo físico, com as dimensões do modelo CAD. Isso está em torno de zero, né? Erro mínimo ou ausência de erro. E na medida em que a cor sai de verde para vermelho,
no nosso caso aqui até 800 milésimos ou 8 décimos, significa que o modelo físico escaneado está essa dimensão 0,800 milésimos maior que o CAD desenhado, que foi colocado com correspondência. E a mesma coisa ocorre na cor azul, só que para menor. Então esse 800 milésimos ou 8 décimos representa que o modelo físico escaneado está menor. Então no gráfico você percebe isso. A figura à esquerda, né, B, predomina uma imagem de poucos erros, de poucos desvios, né? Aqui fica claro que o modelo A, B, C e D, eles foram produzidos em tecnologias de impressão 3D diferentes. Ou seja, SLS, tecnologia PolyJet, 3D Printers e Corp e a tecnologia FDM. Então fica claro mais uma vez que quando a gente fala em impressão 3D, não estamos apenas tratando da FDM, existem outras tecnologias. A FDM é sim a mais comum, que mais se popularizou, mas não é a única. Eu vou apresentar aqui um estudo de caso de um protótipo realizado há pouco tempo atrás de uma centrífuga para ourives. Nós estamos falando de protótipo e esse foi um protótipo gerado. A centrífuga, aqui ela está representada no CAD 3D, né? Ela vai receber metal fundido. Esse metal pode ser ouro, pode ser prata e pode ser latão. Aqui eu tenho a imagem a perspectiva isométrica explodida, identificando as principais partes dessa centrífuga, né? Ela tem esse porta-cadinho na parte superior, e nesse porta-cadinho é que vai ser fundido o ouro, ou a prata, ou o latão. E posteriormente, no final do processo, ela vai gerar esse aro, né? Esse aro metálico, que numa etapa posterior, num torno mecânico, será realizado operações de usinagem. Então, esse aro metálico, necessariamente, ele tem que ser um pouquinho maior do que aquele objeto final desejado. E até porque também ele tem uma textura que precisa ser retirada. E o processo de usinagem é que vai fazer essa correção. Aqui nós temos uma imagem que exemplifica bem essas etapas. Na foto inferior esquerda nós temos a centrífuga e logo acima a produção do aro fundido, maior e com textura. Não tem jeito de evitar isso na centrífuga. Esse aro será colocado num torno mecânico e nesse torno mecânico serão realizadas as operações de usinagem, cilíndrica interna, cilíndrica externa e outras que forem necessárias. Então, no torno mecânico é que aquele aro fundido vai se transformar nessas alianças que estão aqui na coluna azul. Esse processo com a centrífuga, essas alianças podem ser feitas em 5, 10, 6 segundos, por aí, próximo disso, e a operação no torno entre 15, 20 e 25 minutos. E o procedimento convencional ainda existente no Brasil, que mais predomina no Brasil, do artesanato, do artesão, do modo convencional, essa aliança, esse anel pode levar aí de 4 a 5 horas, dependendo do ourives. Vamos ao vídeo.
Bom, aqui nós temos então uma explicação um pouco mais detalhada de como funciona esse sistema. Então nós temos aqui o funil, a forma, que será responsável pela fundição e obtenção do aro, um volante, que é essa base, e esses 3 braços. Esse conjunto ele roda em 3.500 RPM, ou seja, alta rotação, de tal forma que quando o metal fundido cai aqui, pela ação centrífuga, ele vai aderir na parede do molde. E ao mesmo tempo, essa rotação em alta velocidade faz com que esses 3 braços se movam e acabam fixando por força centrífuga a forma e o funil. Então, no final desse processo, você tem aí, como a gente já mencionou anteriormente, a formação desses aros, um pouco maior do que o objeto final desejado e com essa textura que será retirado no processo de usinagem. Então, aqui nós temos, né, desenhos que facilitam compreender esses componentes. Como se trata de protótipos, né, o funil foi usinado, a conquilha também foi usinada, a base aqui denominada de rotor foi cortada a laser e usinada, e os 3 braços de fixação foram obtidos por corte a laser. O rotor daqui, quando veio da metalúrgica, né, quando sofreu o corte a laser, ele tem uma textura da própria chapa, que vem da siderúrgica, e a imagem à direita é essa peça já usinada. Então houve usinagem de faceamento nessa superfície e do outro lado também. Na usinagem foi feito esse rebaixo, onde se encaixa a conquilha, a forma do aro, e esse furo também foi feito no processo de usinagem. Vamos ao vídeo. Esses furos no rotor, vocês estão vendo aqui, né, pegando essas extremidades, esses 2 pinos nas 3 extremidades, eles não foram gerados no corte a laser, né? E eles precisam estar exatamente no mesmo lugar, porque um objeto rodando a 3.500 RPM, se esses furos estiverem um pouquinho fora do lugar, um em relação ao outro, vai gerar uma trepidação absurda, também por força centrífuga, né? Desequilíbrio de massa. Então a solução encontrada foi utilizar outros processos, né? Eu usei aqui a impressora 3D FDM para produzir o gabarito. Nesse gabarito, na parte interna, foi desenhada a cavidade que esse volante encaixa com precisão. E nesse gabarito foi colocado aqui uma guia metálica por onde a broca, que está aqui, vai furar esses 2 pinos 3 vezes, né? A peça é retirada do gabarito, colocada, é furada, retirada, colocada e furada. Então aqui foi uma possibilidade de utilizar, ainda que FDM plástico, né, num produto, numa centrífuga que trabalha a 1200 graus, mas aqui para produzir, auxiliar a produção de peças desse protótipo. Aqui um outro exemplo, o porta-cadinho, né, modelado em 3D e aqui construído como protótipo já. Essa peça aqui, quando eu a desenhei, eu fiquei com algumas dúvidas desse oblongo, dos espaços, dos deslocamentos necessários, da altura, da pega, e eu fiquei com dúvida se deveria mandar para a metalúrgica tendo essas incertezas, né? Então a solução que eu encontrei foi produzir essa peça
em FDM, material plástico, essa não existia até então. E com esse modelo, eu fiz a avaliação dessas dimensões. É claro que não foi usado, né? A centrífuga está a 1.200 graus. Então, essa avaliação permitiu dizer, não, está validado, então esse arquivo que gerou o FDM foi para a metalúrgica para produzir essa em aço inox. Um segundo caso é essa rebobinadora de fita de aço, foi um protótipo também. A finalidade desse equipamento desenvolvido era produzir essa bobina aqui, enrolar 20 metros de uma fita de aço, né, em bobinas como essa daí. Vamos ver o vídeo como ela funciona. Bom, eu queria apresentar aqui um exemplo de geração de um arquivo para a fabricação digital. Então toda peça, todo projeto inicia-se com um esboço, um croquis, né? Um desenho, o início da criação. E ele já pode conter várias informações além da geometria. A fase posterior é realizar o desenho dessa peça, aqui esboçada, né? Desenhada à mão livre, através de um software CAD 3D. Né? Então, esse arquivo 3D, claro que durante o projeto poderá sofrer alterações, né? Mas é ele que vai gerar o desenho técnico. E esse desenho técnico, ele não só apresenta a perspectiva isométrica, como apresenta a peça planificada. E essa vista é a mais importante para a metalúrgica, porque além das dimensões que serão cortadas a laser, o desenho indica aqui, ó, a linha de dobra, né, no processo posterior ao corte a laser, que é a dobra em CNC. Esse é um desenho técnico do software. O que vai para a metalúrgica é um desenho técnico com a extensão do arquivo em DWG, com todas as informações que eu acabei de falar. Então, quando do retorno da metalúrgica, essas peças sofrem uma montagem, e nessa montagem é possível começar a avaliar o que está indo bem, o que precisa alterar, enfim, correção, né? Essa é a finalidade do protótipo. Geralmente sempre haverá alguma correção, alguma alteração, não tenha dúvida disso. É próprio dessa fase de desenvolvimento do projeto. E aqui a gente está com o protótipo pronto para ser enviado para o cliente, né? Bem, eu gostaria de informar que a parte de oficina, o sistema convencional de oficina, será objeto de uma outra videoaula, ou quando a gente retornar presencialmente. Então eu espero você no próximo vídeo ou em aula na universidade. Até lá!